Sejam bem-vindos à Hora do Imobiliário Sem Moderação, um espaço de análise técnica e debate estratégico dedicado ao setor imobiliário, ao ordenamento do território e ao desenvolvimento urbano em Angola. Saudações cordiais a vocês que nos assistem. Aqui decidimos o presente, questionamos os desafios e projetamos soluções para o futuro. Sem filtros, sem superficialidade, com visão técnica. Hoje nós temos aqui na Hora do Imobiliário o Miguel Ribeiro, o nosso colega já de programa, técnico em marketing e vendas, CEO da Própria Casa, empresa de mediação imobiliária. Miguel, quantos anos tem a Própria Casa? Já estamos em 20 anos, 20 aninhos já. 22 anos. Maravilha. Rafael Patrício, experiência em gestão comercial e marketing, diretor comercial e responsável pela estratégia de vendas do loteamento Jardim de Belas e diretor comercial da Proimóveis. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O nosso colega Augusto Fernandes e mais o outro nosso colega Gideone André não puderam estar presentes nesse episódio. Mas temos também Kleber Corrêa, que sou eu, jurista, sócio-gerente da Proimóveis, sócio-gerente da Era Urbanizadora, e também no mercado imobiliário angolano há 22 anos e no mercado imobiliário geral há 40 anos. Velhinho já. Hoje, como convidado, temos o arquiteto, cientista e pesquisador sênior Goutier da Silveira. Goutier, seja muito bem-vindo e espero que você possa contribuir com o nosso podcast para ideias para a melhoria do ambiente imobiliário aqui em Angola. Obrigado, Kleber, e obrigado pelo convite ao programa. A Hora do Imobiliário. Exatamente, a Hora do Imobiliário sem moderação. Portanto, eu já via que vocês não me chamavam nunca, não é? Então, tem uma fila, Guti. Você é um dos primeiros. Pois, fiquei com ciúmes, porquanto hoje é o dia, então, de estrear aqui o programa com vocês. E muito obrigado, mais uma vez. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por causa da sua experiência e da sua isenção de estar mais para um lado, pendente para um lado, mais pendente para o outro. Ou seja, por causa do seu posicionamento técnico que converge com as ideias que nós temos também sobre a melhoria do imobiliário. Muito bem, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do urbanismo e da arquitetura em Angola. Obviamente, além do Goutier, outras pessoas poderão vir a falar do urbanismo e pretendemos que venham, mas nós temos que convidar cada vez uma pessoa. Então, a ideia é que o urbanismo e a arquitetura desempenham um papel determinante na construção de cidades organizadas, inclusivas e sustentáveis. Em Angola, o acelerado crescimento demográfico, a expansão das áreas urbanas e a crescente procura por habitação colocam novos desafios ao planeamento das cidades. O futuro do desenvolvimento urbano dependerá da capacidade de conciliar o crescimento econômico com a ocupação racional do território, garantindo qualidade de vida às populações e segurança para o investimento imobiliário. Muito importante esse item. Segurança para o investimento imobiliário. Esse é um dos itens que nós vamos falar aqui também. Apesar dos avanços registrados nos últimos anos, muitas cidades angolanas continuam a enfrentar problemas relacionados com a expansão desordenada, loteamentos informais, também chamados de talhonamentos, insuficiência de infraestruturas básicas e dificuldades na implementação de planos diretores. Essa realidade demonstra que o desenvolvimento urbano não pode limitar-se à construção de edifícios, exigindo uma visão integrada que articule o ordenamento do território, a mobilidade, os serviços públicos, os espaços verdes e a sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, discutir o futuro do urbanismo e da arquitetura em Angola é refletir sobre o modelo de cidade que o país pretende construir nas próximas décadas. E por que não projetar uma cidade inteira dentro de Angola? O debate sobre loteamentos, planos diretores e infraestruturas
torna-se essencial para garantir um crescimento urbano equilibrado, fortalecer o setor imobiliário e promover cidades mais resilientes, competitivas e preparadas para responder às necessidades das atuais e futuras gerações. Estará Angola a planear e construir as cidades do futuro ou continuará a crescer sem o urbanismo, a arquitetura e as infraestruturas necessárias para garantir um desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida? Essa é a questão que nós vamos debater aqui hoje. Gautier, como é que você vê hoje em dia a situação dos planos diretores, do ordenamento do território, do surgimento agora de loteamentos? Como é que você entende que deveria ser todo esse caminho ser traçado pelo Executivo para que as coisas desembocassem num resultado positivo? Obrigado, Kleber, mais uma vez pela oportunidade. Eu tenho pensado seriamente na forma como nós debatemos a questão que tem que ver com as infraestruturas, com o urbanismo em si e com a componente loteamento. Porém, são todos aspectos muito interligados. Não podemos separar esse debate. Porém, nós esquecemos de um fundamento importantíssimo. As cidades têm de crescer sobre um modelo econômico. E quando às vezes nós abordamos a temática da urbanização como tal, nós esquecemos a componente econômica que a produz. Ou seja, partindo do pressuposto de que nós estamos diante de um modelo centralizado, economicamente falando, Luanda acaba abarcando todas as necessidades e abre portas às oportunidades. Daí que vimos esta amálgama do êxodo, tanto rural, tanto a extração das pessoas que saem do campo para as grandes cidades, tem muito a ver, sim, com o facto dela apresentar oportunidades. Por quê? Porque a economia está centralizada em Luanda. O modelo para sairmos desse marasmo em que nos encontramos pode ser, se calhar, as chamadas cidades policêntricas. Ou seja, ela não tem que necessariamente depender de um único centro, que é Luanda. Porque é o que eu costumo dizer e discutir isso imensas vezes com um senhor mais velho, meu sogro. Não é às vezes colocando as pessoas por cima de um caminhão e levá-las nas áreas de origem que elas voltarão. Elas precisam de ter os mesmos incentivos que Luanda tem nas suas zonas de origem. Ou seja, quando nós pensarmos as regiões com o potencial que ela tem, qual a vocação de determinadas regiões, aí pensaremos sim que é o emprego que vai propiciar os assentamentos. Ou seja, se você não levar a riqueza para o campo traz a pobreza para a cidade. Exatamente. Portanto, tem sempre a ver com o modelo econômico. Não podemos pensar urbanização sem antes pensar qual o modelo econômico que nós queremos para essa região. E podemos dizer que cada província poderia ter um tipo de atratividade, um tipo de especialidade que puxasse as pessoas para lá? Exatamente este o ponto fulcral. Então, províncias temáticas, por exemplo. Com certeza. Vou só dar uma chega relativamente a isso que disse. Imaginemos o Ambo. Qual é o potencial que o Ambo tem? Agroindústria. Luanda. Qual é o potencial que o Luanda tem? Sedes empresariais, inovação tecnológica. Qual é o potencial que Namibe tem? Turismo, mar. Qual é o potencial que as Lourdes têm? Exatamente. Portanto, tem lá os hospitais. pensando desta forma, já está a descentralizar a ideia economicamente falando. E onde é que está o problema? Não, a questão é exatamente essa. A excessiva concentração econômica em Luanda. E é aí onde nós vemos que a saturação do nosso tecido urbano foi propiciada exatamente porque as decisões políticas e econômicas só são tomadas aqui. O que não quer dizer necessariamente, Miguel... O problema não está nas infraestruturas que não conseguem levar as pessoas. Não, mas é exatamente isso que eu disse. E o tempo de demora que ela leva? É o emprego que propicia a urbanização e não ao contrário. Mas as pessoas não vão trabalhar não vão trabalhar na MIP porque têm dificuldades de locomover. Mas sim, também. Faz parte. Faz parte. Exatamente, era isso que eu queria. Eu queria fazer um paralelismo um bocado com o Brasil. Que eu também conheço um bocado, embora não seja brasileiro, mas que existem cidades que são sustentadas pelo agronegócio.
Total. Sorocaba é um exemplo. Estados, Mato Grosso mesmo. É o agronegócio que mantém aquelas cidades. E a riqueza do agronegócio E hoje em dia riquíssimos. faz com que aquelas cidades tenham um desenvolvimento fantástico. Miguel, as pessoas não seguem as infraestruturas, as pessoas seguem o emprego. Agora, as vias E de depois comunicação... tudo vem A reboque. a reboque, Claro. endossado. Mas a dificuldade... Esta é que é a das grande pessoas- questão. mas a dificuldade das pessoas irem às províncias. Mas não é irem. É as vias de comunicação que nós não, Não, temos. mas elas Mas é ao saíram de onde? contrário. Como é Mas que é ao vieram cá parar? contrário. São muito poucas. Mas, Não, ó, não. Miguel, É o Saíram de tempo. onde e como vieram cá parar? É. Pois. Mas elas vieram e ficaram e não voltam. Não. Oportunidade. Mas Miguel, eu se acho- você Não há tiver, vias de dizer, se comunicação você tiver suficientes. as É estradas, oportunidade. tiver as infraestruturas, tiver tudo, E se não na tiver minha emprego, ótica. É. negócio Mas não se vão. você vão. não É, tiver não vão. bons, Não vão. Nós bons temos hospitais, boas escolas Exatamente. e emprego, Nós temos porque casos também. eu imagino assim, eu sou angolano, por exemplo, tenho 2 filhos de 2 e 4 anos, que é exatamente a realidade quando eu cheguei em Angola, e você olha e fala assim, bom, se eu precisar de um hospital, onde é que eu vou com meus filhos? Onde é que eu vou colocar os meus filhos numa boa escola? Naquela altura, eles tinham que sair do Nova Vida para vir no Cruzeiro, para estudar, porque foi onde nós encontramos a escola que nós queríamos para eles. Ora, se o executivo começar a investir em boas escolas Nestas e em regiões. bons hospitais nessas regiões, automaticamente uma coisa vai puxar a outra, mas a própria atividade Econômico. econômica daquela região, porque uma coisa retroalimenta a outra. Quanto mais pessoas nós têm... estamos a falar da mesma coisa, mas o que eu estou aqui a querer explicar é que as vias de comunicação às províncias é que vão tornar fáceis as pessoas chegarem lá. Mas não As pessoas poderá irem não ser voltar. por aí. A empregabilidade das pessoas saírem de Luanda, elas saberem que elas vão para as províncias e podem voltar a Luanda. Mas não é condicionado. Começam, Estamos- porque elas, é. inicialmente, nós sabemos, porque se nós aqui, se quisermos desenvolver projetos nas províncias, a primeira coisa que nós pensamos é quanto tempo eu vou levar. Se calhar só vou uma semana, se calhar vou uma vez por mês. Tendo vias de comunicação mais fáceis, estou a dizer que Obviamente leva o é progresso. preciso investir Sim. nas infraestruturas de acesso para as pessoas começarem a ir mais às províncias investirem. Pois. Atenção, É o exatamente investimento isso. para começar nas províncias requer investimento nas infraestruturas. Agora dessas deixa-me vias. só dizer... Senão não vais chegar lá o hospital, as estradas, que é o problema que nós já temos há muito Deixa- tempo. deixa- Mas Deixa-me só isto dizer faz uma coisa. parte do planeamento. Exatamente. É como um Pronto, todo. é isso, mas por isso é que estamos a falar no cômputo geral. Pois. Nós temos que saber diferenciar isso. A visão é qual é Precisa-se o de via potencial de da região. infraestruturas. Também. Primeiro, qual é o potencial da região? Exato. Qual é a vocação daquela região? Exatamente. Quando isto identificar, tu estás a deslocar capital. Claro. E quando desloca capital, há esta necessidade que tem intrínseca Im- ao modelo Exatamente. operacional. Imagina, como ser se for o diferente. agronegócio, é evidente que vai necessitar Como é de que vias eu de vou comunicação escoar os para produtos? escoar os produtos. Tem que ter Claro que infraestrutura sim, claro que sim. rodoviária. Agora, poderá, aqui a dúvida, Pois. a nossa dúvida tem sido, o que é que será primeiro? Pois. As vias ou o desenvolvimento agora e sim. o plano? Mas é exatamente isso. É, A visão a nossa tem de discussão ser é essa. O visão que é que virá primeiro? económica primeiro. Exatamente. Levar É. a explorar as potencialidades Isso. locais da região. Que depois o e resto vai todo por o resto arrasto. é propiciado Vai por por, arrasto. É. por este viés. Exatamente. Portanto, nós não podemos pensar ao contrário. Portanto, hoje nós estamos a perceber que excessivamente houve concentração económica em Luanda. Certo. Todas as oportunidades aqui estão. Centralizou-se tudo. E Luanda, naturalmente, como a menor cidade, a menor província, é a maior cidade de Angola. É. Está abarrotada. As infraestruturas não acompanharam este crescimento. Atenção, Luanda urbanizou-se, porém não desenvolveu. Cresceu. São coisas completamente distintas. É. Uma coisa é a urbanização, que é o crescimento das cidades. Outra coisa é o desenvolvimento urbano, que agrega emprego, mobilidade, equipamentos sociais, Certo. e faz uma vida de qualidade ali. Claro. Portanto, se nós não pensarmos nesses pressupostos, não haverá qualquer plano urbanístico ou diretor Exato. que consiga conter a forma como Luanda De cresce. acordo. E Angola, infelizmente, não está isenta daquilo que nós podemos considerar este ato no imobiliário, no assentamento. A informalidade é ociosa, não é? E presente. Mas eu ainda quero acrescentar que a questão, para mim, as vias de comunicação e as infraestruturas são mais importantes. Para mim é primeiro. Vou-vos dar um exemplo.
da minha experiência, quando em Portugal começaram a fazer as autoestradas para o Algarve, a partir de 85, Sim. quando Quando a Comunidade Económica Europeia... começou quando a financiar Portugal. as vias de comunicação, é que levou o desenvolvimento para o Algarve, para o Porto e para o resto do país. Mas antes Tô- estava a visão económica. Certo, mas Claro. essas, Houve o planeamento. mas Houve o essas planeamento. infraestruturas, Planeamento é este. essas infraestruturas, essas vias de comunicação, é que conseguiram levar todo o desenvolvimento local. Exatamente. Mas E primeiro por o isso, é que, planeamento... Para explorar. por isso é que, do meu ponto de vista, nós, se começarmos pelas vias de comunicação, pelas infraestruturas, vamos conseguir chegar às províncias. Bom, Nós não conseguimos ir todas as ela semanas não às está províncias. dissociada, Porque Miguel. nós não. Nós Nós queremos exatamente a falar a trabalhar, mesma queremos coisa. ir às províncias e não conseguimos Estamos ir. a falar a mesma coisa. Certo. Elas não podem. Não, mas aqui é uma questão de prioridade. O que nós Pois. estamos a falar é o que é que deve ser primeiro. Não, a premissa é a visão económica. Claro. Eu estou mais preocupado das pessoas É. que estão lá na sua atividade económica escoarem os seus produtos do que eu ir às Porque províncias. senão sabe o que é que vai Eu tenho acontecer. que estar preocupado é com a As população novas que está lá centralidades neste que nós momento. estamos a abrir hoje constituem apenas cidades dormitórios. É isso mesmo. Logo, pus a via, pus a habitação. O que é que ele vai fazer? Dormir. E não É. pode. É isso. Não é este o princípio. Pois não. Olha, eu presenciei. O princípio tem que ser produtivo Não também. tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Por isso é que saem 4 da manhã e vêm dormir cá à cidade Exatamente. para depois então às 8 entrar. Não há qualidade de vida. Exatamente. Portanto, esta premissa, se não tiver sido, se não tiver ser tida em conta por altura da elaboração de algum plano de urbanização, não é? Em determinadas regiões, nós vamos continuar a falhar. A nossa visão tem que ser, sobretudo, associar a urbanização à economia. Eu presenciei. Geração de empregos, Traz. produção. Eu presenciei Uhum. algumas viagens que fiz para o Namibe, via Uhum. Lucira, caminhões a virem do Namibe para descarregarem cebola e tomate em Luanda. Pois. Daquela travessia, com aqueles caminhões, ele leva um dia para chegar a Luanda. Concordo. Agora imagina se nós tivéssemos vias de comunicação Mas isto é a cadeia. mais fáceis para chegar. Concordo, Não viria Miguel. um caminhão, viriam 10 caminhões. Miguel, é a cadeia. E aí é que aumenta a empregabilidade. Pois. Aí é que as pessoas começam a ir mais vezes às províncias. Concordo. E é nesse ponto que nós estamos a falhar. É a cadeia. Não é? Nós já precisamos de ter estas vias de acesso para facilitar. O princípio está lá. Porque ali há a produção, Exatamente. Namibe A é produção. forte na produção de tomate e cebola, Uhum. Namibe traz, e eles vêm pela via Lucira. Portanto, é uma viagem de um dia. E aquela viatura tem que voltar, tem que preparar mais 2 ou 3 dias para voltar outra vez de viagem. Concordo. Vocês estão a ver o que é de ter vias de comunicação mais Pois, fáceis, mais claro, acessíveis? claro. Porque A é todos os dias. Isso Isso é aconteceu mal. indiscutível. Seria Isso é todos os indiscutível. dias e as pessoas acabam por criar uma base e Luanda começa a levar A pessoas partida para aconteceu empregar mal. nestas isso. vias. A partida É aconteceu nisto mal. que eu Pois. estou a A partida aconteceu a mal. chamar a Isso atenção. é indiscutível. O que eu acho que e eu estou a concordar com Gauthier. o Gauthier, desculpa, com o Gauthier, é que primeiro tem que se definir, e é o tal planeamento, Modelo porque antes de económico. fazer as vias de comunicação e as infraestruturas, há que se priorizar para onde é que vão essas infraestruturas e quais as prioridades para esses centros económicos de excelência que Exatamente. definam e que são Exatamente. necessários e não sei o quê. Portanto, o planeamento está sempre primeiro. Porquê? Porque para definir exatamente isso, aquilo que acabaste de dizer agora é que ao identificar-se num planeamento que aquilo é uma zona que produz esses produtos agrícolas, mais. tem necessidade de escoamento, logo essas vias de comunicação têm que ser feitas para ali. Exatamente Portanto, assim. mas sempre com um planeamento primeiro bem feito, de maneira a dar prioridade, porque, como é evidente, nenhum Estado tem capacidade financeira para fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, tem que dar prioridade a determinados polos que são mais importantes que outros em termos económicos para o país, não é? Exatamente. As Gauthier. próprias revoluções Uhum. que andaram a acontecer desde as épocas medievais até os tempos modernos sempre propiciaram tanto que as cidades surgissem depois da industrialização. Não pode ser o contrário. Não pode haver desenvolvimento urbano sustentável sem industrialização. Exato. Senão você vai viver Exatamente. de importações. Exatamente. É o que está a acontecer connosco. Foi o que aconteceu durante muitos anos aqui. Exatamente. Durante muitos anos. Portanto, e se fizermos aqui uma régua de tempo, o que é que vai acontecer? Nós
estamos a ver de que desde 75 a 91, mais ou menos, depois do colono ter pensado cidade para eles apenas e para os outros não, porque foi assim que aconteceu aqui. Ficaram no casco urbano concentrados eles Pois. e nós na periferia. Era mais fácil, se calhar, fazer esse tipo de gestão. Mas depois de terem nos entregue o país como tal, pós-independência, o que é que sucedeu? A fase da privatização dos ativos, não é verdade? Depois, guerra, e não havia dinheiro suficiente para atacar outras questões. Porém, nós continuamos a ver um crescimento populacional tal que era preciso que, circunstancialmente, as infraestruturas acompanhassem esse dinamismo. Nada. Portanto, as indústrias parcas que haviam ficado ainda foram destruídas. Claro. Como Pela é que guerra. pode haver crescimento urbano Certo. e, quem sabe, desenvolvimento urbano com qualidade de vida sem industrialização? Exatamente. Não há Não há. parte nenhuma do mundo. Exatamente. E nós não podemos ser a exceção. Claro. Agora, Gautier, em que etapa que nós estamos hoje em Angola, em termos de planos diretores, planos específicos das cidades e assim por diante? O que precisa ser feito? Bom, Kleber, acabei de dizer aqui que qualquer plano diretor que se faça agora é apenas uma operação de cosmética. É preciso mesmo que a política seja emanada de cima para baixo, dizendo que nós hoje vamos olhar para as potencialidades de cada região. Ok? Determina. Uhum. Como nós Clusters. vemos. Clusters económicos. Como nós vemos noutras partes. Existe a cidade industrial, É. existe a cidade do agronegócio, existe a cidade Portuária. tecnológica, portuária e por aí afora. Aqui tem que se adotar o mesmo princípio. Quando o Kleber colocar nestas regiões isto que nós estamos aqui a dizer, potencializá-las, a gente de per si vai sair de Luanda, porque até tem melhor clima que Luanda, e vão voltar para as suas áreas de origem. E tem mais qualidade de vida. Exatamente, é Por isso que eu exemplo, estou a dizer. o IGE poderia ser um polo De moveleiro café. ou de café. Por exemplo. Claro. Mas lá Sempre também foi. tem muita exploração de madeira, então poderiam Mas fazer foi. Madeira, tem fábricas café, de tem imóveis algodão, lá. tem- Vocês não acham Quer dizer que a que matéria-prima já estava lá, seria muito Com mais certeza. fácil. Aliás, é Não é um a dos problemas política que nós adotada temos na tido. China, né? Existe- A cidade já tem a e- sua... existe- característica económica. Existe um característica. prémio Nobel da Assim Economia que tem uma teoria dos clusters Exatamente. económicos, Exatamente. que são clusters que estão definidos regionalmente nos países, aonde trabalham há em uma cadeia. vocação, são as cidades de vocação. Existe uma Exatamente. cidade de vocação Existe. para determinadas atividades económicas e que aí trabalha-se essas atividades económicas. Então, olha, já está um convite aqui aos decisores do país, se é que isso já não está em pauta, Uhum. e poder-se-ia discutir a respeito das cidades em Angola serem temáticas. Exatamente. Ou seja, você pode pegar, não é em suas Benguela que tem vocações. lá um tratamento para os olhos, hospital Certo. dos olhos, quer certo. dizer, Benguela poderia ser um polo, por exemplo, de medicina. Já falamos aqui no Namibe, um polo do Turístico. turismo. Não vá longe. O corredor do Lubito vai propiciar o quê? Logística. Pois. Armazéns. Certo. Já está no prelo. Benguela É e um Lubito projeto. são cidades que vão ser... Malange, Namibe. Claro. É outra. Namibe. Vocação, mar. Turismo. Namibe, turismo. Turismo. pois. É. Luanda, disse aqui, tecnologicamente falando, está avançada. Claro. Sedes empresariais e outras coisas mais. Malange, portanto, é preciso pensar cada região com o potencial que tem. Exatamente. E vai a partir daí com os investimentos. E ela eles depois começaram fará Os a qualidade equipamentos. da habitação, não é? Daqueles que efetivamente vão voltar para as suas áreas de E origem. junto com isso as escolas de ofícios. Claro. Exatamente. Não Porque é? depois, com a vocação, é fácil depois de escolher quais os equipamentos que deve ter a nível de educação, de saúde, de parte financeira e económica dessa cidade. Kleber, sabe que estou no mercado imobiliário há algum tempo e nós estamos a fazer um projeto, porém a minha dificuldade continua sendo a mesma. Portas. Por que tem que ser Luanda a produzir portas quando até não tem exploração de madeira maciça, como tem, por exemplo, o IJ? Certo. Por
que não é o IS, o polo de desenvolvimento Desse das tipo de grandes indústria, dessa fábricas, indústria. da indústria da madeira, e que nos possa proporcionar portas de qualidade e baratas? Tem que ser acessível. Então aí, Sustentabilidade é isso. aí poderia haver também uma política fiscal que dissesse, olha, quem for fabricar Tem E incentivos. Qualquer incentivos fiscais. situação É relacionada mais com incentivo. madeira, Incentivos fiscais. no IG É, tem um incentivo fiscal Por para que isso. não? Quem quiser criar uma escola de enfermagem em Benguela vai ter um incentivo e assim começa a puxar as populações. Universidades, o AMBO, aquele clima, e tudo, Claro. ajuda. Claro. Por que é que não potenciam aquela província É, com isto? Portanto, claro. as pessoas não precisam necessariamente, no fim do ciclo médio, ter que vir a Luanda estudar. Claro, o tecido urbano de Luanda já não suporta mais. Mas também lá está. Nós temos, e a consagração é a nível da Constituição, que diz que nós temos livre circulação. Podemos estar onde quisermos, dentro do É. território nacional. Claro. Portanto, não é possível pegar num caminhão, pegar nessa gente, pôr no caminhão e levar lá para as áreas de origem. Só se tiverem os mesmos incentivos, eu repito, reitero, Claro. que Luanda tem. Exatamente. Eu vi gente, por altura da abertura aqui do Bela Shopping, a virem a sair das províncias para vir assistir filme aqui. Por quê? É verdade. Senhores, É verdade. então é possível pensarmos na possibilidade de descentralizar. Claro. Essa descentralização é É que fundamental. poderá propiciar assentamentos qualitativos, Exato. porém potenciar, não é, as regiões segundo a sua vocação. Exatamente. Esta é a premissa. Exatamente. A componente é sempre econômica. As pessoas seguem as oportunidades do melhor É, emprego. é. A gente E só quando está assim bem. tiver, Só está bem Acabou. onde ganha o seu pão. Exatamente. Se ganhar bem, se tiver epá, com a vida de Luanda é estável muito no sítio. agitada e tal. Yeah. Dizem gente que vieram de Benguela, gente que veio de Lubango. Sim. A vida em Luanda é muito agitada, acorda-se muito cedo, dorme-se e tal. Exato. Mas lá eles têm alguma paz relativa. Claro. Porém, seguem o que é aqui? É. Empregabilidade, estudar, Oportunidades. É. Só as oportunidades estão mais Pois, aqui. as grandes cidades. Portanto, Luanda tornou-se, e com este êxodo, não é, forçado, vamos assim dizer, Pela não só guerra, por causa das guerras inicialmente e foi. também por causa das oportunidades, tornou-se a mãe que abarcou todos os seus filhos e não pode deixá-los à deriva. Porquanto a cidade não tem condições mais É. de dar resposta Tá Nem bem, de tá. mobilidade. a uma né? habitação condigna para essa gente. Completamente. Nem de mas- mobilidade, nem nada. É verdade. Arquiteto, nós temos aqui nós temos aqui grandes desafios, os desafios que passam por nós ainda se torna mais mais difícil de gerir, que é Luanda tem uma população enorme para as infraestruturas que ela própria tem. Exatamente. Não acompanhou. esse E nós não desenvolvimento. temos meio de tirar as pessoas. Pois, mas o E princípio aí a tem que ser grande este. arquitetura é como é que nós vamos resolver esse problema. Mas problema olha, imediato é eu vou dar um exatamente este. exemplo. Não é só construir casas. A cidade não é só dar casas. Não. A cidade- E nem conseguimos fazer infraestruturas onde as pessoas estão a morar. O que nós precisamos é aqui uma arquitetura. E essa sua opinião é muito importante. Como é que nós vamos criar aquele modelo? Olha, eu vou dar um Vou já exemplo. responder. Há Miguel. 10 ou 15 anos atrás, boa parte das pessoas que vinham do Nordeste brasileiro começaram a sair de São Paulo, a ponto de que São Paulo tinha uma diminuição de 100 mil habitantes por ano que saíam de São Paulo e voltavam para suas regiões. Porque aconteceu o quê? A Bahia industrializou, Pois. então os baianos viam lá mais empregos, queriam voltar para sua terra, tinham lá propriedades e tudo mais, e voltaram. E assim aconteceram com os outros estados, onde foram crescendo, assim como o interior de São Paulo, que cresceu muito, e a partir daí descentralizou, e graças às vias de comunicação, às grandes estradas, o interior de São Paulo cresceu muito, o que significa dizer que se nós tivermos boas estradas, por exemplo, para Benguela, para o sul, tivemos boas estradas para Catete, para Indalatando, todo esse crescimento da cidade pode acontecer e com isso uma descentralização das populações, facilitando assim a mobilidade e criando riqueza também nessas Local. regiões. Exatamente. Certo. Então, tudo tem a ver, sempre cai no mesmo ponto, com as condições de vida que permitam
as famílias viverem com melhor qualidade. nessas É outras verdade. Modelo econômico. localidades. Modelo É. econômico. Modelo isso mesmo, econômico. é isso Não mesmo. podemos parar. Aliás, quando falou há bocadinho, desculpa, quando falaste há bocadinho das universidades, eu faz-me lembrar algumas cidades, por exemplo, portuguesas, que têm vocação universitária. Coimbra, e outras mais. Évora, Hum. são cidades que vivem muito da vida universitária, classe dos da classe professores, dos estudante. estudantes, os alugueres, os comércios, é tudo vive à base da vida universitária. Então, mas se esses modelos existem. Vamos inventar o Angola quê? não Cara? é uma ilha de si mesmo. Exatamente. Qual é a razão, não é, de adiarmos É verdade. esta discussão direta? É verdade. Portanto, não vejo aqui essa necessidade. Bom, a questão que coloca também tem a sua pertinência. Partamos de onde para irmos exatamente aonde? Bom, no estado em que nós estamos, temos mesmo de pensar Angola como que num plano de requalificação nacional. Não podemos hoje simplesmente destruir estes bairros e tirá-los de lá e mandá-los a algures, mas é preciso repensar como vamos reconverter. Já houve aqui um plano de reconversão. Sem deslocar as populações que estão lá. Exatamente. Atenção que reconversão é diferente de requalificação. certo? Exato. São coisas completamente diferentes. Exato. Porém, têm mais ou menos os mesmos princípios. Uma vai fazer com que tu mudes as infraestruturas existentes, habitação, e o pessoal pode, efetivamente, Deslocar. em função da Antes- qualidade que se deu, por isso é que é requalificar. Yeah, claro. Da qualidade que se deu, saírem, e essa é a tal questão natural que existe, Claro. saírem daquele espaço, porém a reconversão é com o pessoal lá dentro. Ou seja, vai-se mexer nas estradas, vai-se mexer no tipo de habitação, não sei o quê, incluindo as Dos pessoas. habitantes. Então, nós agora precisamos decidir qual o modelo viavelmente mais econômico a adotar. Yeah. Portanto, isto é uma premissa. Existe. Segundo, quando pensarmos em potencializar as províncias, naturalmente que Luanda desafoga. Yeah. Não precisa de forçar isso. É natural. É natural. É. Isto é um processo natural que vai de É. facto acontecer. E nós esperamos que sejamos tidos e achados para contribuir. O que nós estamos a fazer, estamos a dar um pouco do nosso litro também no privado. Mas temos plena noção de que o status quo não é bom. Tal como está, não está bom. Portanto, porque às vezes resolver o problema do paludismo não é importar medicamentos. É deixar de só ter as águas melhorar- paradas. É só melhorar Claro. o saneamento. Ah. E o saneamento faz parte da infraestrutura básica. Energia elétrica, águas de esgotos e redes E viárias. está mais acentuado em Luanda. Não é verdade. Portanto, com aquele boom imobiliário, nós tivemos essa oportunidade. Pois foi. Porque é exatamente o período em que houve a reconstrução nacional. 2002. E não se aí à aproveitou. frente. Até 2012. Não. O grande problema foi que quando houve o boom do petróleo, Luanda cresceu muito. O resto das províncias cresceu pouco. Concentrou-se tudo Este para é o aqui. modelo. Mas aí Coisa está, que eu falo. aí está o tal ponto que eu citei. Pois. As vias de comunicações. É. É extremamente importante. Este é o modelo que nós não podemos continuar a adotar. Mas até nessa altura. É preciso alocar, desculpa, Não, Rafael, desculpa também. é preciso alocar tamanha consideração capital, vamos assim dizer, a estas províncias para que ela de per si consiga andar Pois. e não depender do modelo central. São as autarquias. Bom, eu não queria entrar neste quesito, Mas eu as estou apenas a autarquias- falar como técnico. Exatamente. As autarquias ajudariam muito nisso. Mas vamos Claro. fazer aqui uma Sim, provocação. Sem dúvida Você que vive em Luanda e não é de Luanda, ou mesmo você que nasceu em Luanda, se fosse para ir para outra província, escreve aqui embaixo nos comentários para qual província você iria e o que falta nessa província para que você possa estar lá. Você vai dar um contributo que a gente pode passar para o executivo para já começar a dar pistas de como podemos fazer para desafogar Luanda e, ao mesmo tempo, aumentar o crescimento de todas as províncias em Angola. Exatamente. Eu estava a dizer, o que eu ia dizer há bocadinho, é que de facto, nessa altura, até houve um esforço e um investimento em vias de comunicação. Até houve. Assim, não há trabalho, a Porque pessoa não- pós-guerra, depois houve ali
várias vias de comunicação que estavam intransitáveis Claro. e que se reorganizaram. E houve movimentação nessa altura. Só que depois... Necessárias e não suficientes. Exatamente, não Claro, suficientes. claro. Mas, e não só. Foram necessárias e houve um investimento, mas depois também de pouca durabilidade, porque muitas dessas estradas em Não pouco tinham tempo, qualidade. em pouco tempo se deterioraram. E isso foi uma verdade. Mas que houve aí um investimento e que houve vias de comunicação que se abriram, houve. Agora, não pode é parar por aí. Nós tivemos aqui uma grande oportunidade e eu tenho batido muito nesta tecla. Hoje quase que já não falo. Que são as centralidades que nós andamos a construir um pouco por Angola. Luanda fora. Os institutos politécnicos, escolas médias, técnicas e não sei o quê, perderam uma oportunidade soberana. Mas isso é política, não é? Porque seriam elas, na verdade, o guardião desses ativos hoje. Se elas tivessem feito parte do processo, Certo. fiscalizar, Esse. monitorar. Porque a própria China, estes são os parceiros que, portanto, connosco fizeram aqui acordos para construir essas grandes Centralidades. centralidades. Desenvolveram-se assim. Sim. O chinês fez uma aposta a médio e longo prazo. Abriu-se para o mundo com a intenção de captar know-how. E uma das condições sine qua non era que vocês venham instalar as vossas indústrias aqui, porém, têm de empregar pessoal Local nacional. ou nacional. Local. Se nós até tivemos pessoas experimentadas que conhecem o modelo, aqui não foi porquê. O que é que aconteceu? Yeah. Hoje estamos com sérios problemas, às vezes, de termos quem repara o elevador da centralidade. Tanto nessas centralidades que nós conhecemos, fica tanto imobilizado, por alguma razão, ninguém consegue depois saber o mecanismo, que máquina é, não consegue dar assistência. Esse é o problema. Nós falhamos. Depois tem outro, que é Falhamos. quem não paga os condomínios. Falhamos. Bom, isto é outra coisa. Ainda estou a falar. Esse é o mal menor. Ainda só estou a falar da componente técnica, Técnica. do know-how absorvido. Falhamos. Uhum. O chinês aprendeu desta forma e hoje a China é o que é. É. Está a concorrer no verdade. Ocidente É verdade. com tanto, os países Fantástico. mais industrializados que o mundo conhece. É. E está a superá-los. Mas porque fez uma aposta. Portanto, nós somos dotados da mesma capacidade. Falo de intelecto. Porque se nos ensinarem, nós vamos apreender. E esses métodos e processos são apreendidos nas escolas e fora dela. Vendo, o homem aprende por osmose. Portanto, se eventualmente, ao construir essas edificações, o nosso rapaz estivesse lá, incentivado pelo Estado, por causa do transporte, estuda num período, trabalha num outro, vai monitorar, aprende. Seriam estes que amanhã iam enfrentar as questões que têm a ver com a autoconstrução dirigida e outras mais, Yes. e sustentá-las. Claro. Portanto, aí estaríamos a falar de desenvolvimento. A China, Crescer é diferente de desenvolver. exato. A China até Percebo. tem um processo muito mais controlador das cidades, porque eu não sei se vocês sabem, tu vives, vamos lá, em Pequim, queres ir... Não, eu pa- vivo em Luanda. Não, mas está bem, mas se vivesses em Pequim, queres ir para outra cidade, eles têm que ver se, para já, vais fazer o quê, aonde... Bom, isto aí já... Não, mas espera. Isto aí é Isso é, quase, isso é ordenamento Não é do só território. quase que cercear, Não, né? mas tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. A razão de ser deles também, para além do controle político e tal, Isto é o controle Pronto. social. Mas para além disso, tem a ver também com a capacidade das cidades. Porque eles têm uma superpopulação. Sim, claro. E eles têm que saber se de repente há um êxodo muito grande para uma cidade e não há capacidade para abarcar essas pessoas, eles não autorizam. Percebes? Uhum. Portanto, o controle das cidades é feito assim. O crescimento das cidades. Porque, repara, já viste a população que a China tem. Se eles não tiverem esse controle dos fluxos migratórios, as cidades abarrotam, tal e qual como esta aqui, os problemas tornam-se gravíssimos. Pois, mas a China tem aquilo que nós estávamos aqui a falar, a potencialização das regiões. Certo?
Claro, E elas claro. propiciaram assentamentos qualitativos. Certo, certo. Mas tem um limite. E eles Mas sabem qual é o limite. Tem Está fundos, lá. tem fundos para isso. Sim, Tem um tem limite. fundos Claro para que isso. sim. Tem fundos para Tchê, isso. Claro mais que uma sim. questão. Uhum. Por que os municípios ainda hoje estão sem planos diretores? Bom, essa é que é a grande questão. Mesmo os municípios novos, ora elevados a municípios, que eram antigamente distritos ou comunas, têm o mesmo problema que conhecemos de Luanda. Os assentamentos informais espontâneos, que nascem do dia para a noite, é um grande calcanhar de Aquiles. Eu recebo uma região, e podemos falar aqui de uma em que, pronto, felizmente eu estou mais ou menos ligado, que é Talatona. Talatona, portanto, que tem 80,5 km² e que perdeu quase que um terço, não é? Do seu território, Burmusul, Camama e outras regiões, que hoje também foram elevadas a município. Só o casco urbano de Talatona é que está consolidado. Porém, Talatona tinha um plano diretor, tinha uma empresa, a Durbo, que estava à frente disso. O que é que aconteceu? E olha que ela já nasce mais ou menos no modelo de que estava aqui a falar inicialmente. Modelo econômico. Porque Talatona não foi só projetado para habitação. Há serviços e muitos serviços. Certo, Não é verdade? certo. É uma Portanto, mini cidade. aquilo é uma mini cidade. Porém, tem os seus desafios. E nós lutamos diariamente com isso. Temos uma população estimada de mais ou menos 300 mil habitantes. Mas ela acompanha o crescimento como acompanha a Angola toda. Nasce também muito. Não é verdade? Certo. E então, se nós formos buscar a essência de como Talatona foi feito e replicar, não estou a falar replicar o que está em Luanda para as outras províncias, não. Os modelos têm de ser sempre adaptados à A realidade realidade Local. local. A Exatamente. literatura só tem valor cultural se For local. adaptada naquele É. contexto. Exatamente. Portanto, Contigo. planos diretores têm tempos cíclicos É. de vigência. Se ele em 5 anos não for materializado, é nulo. Deixa de ter validade. Porque a realidade já é outra. Deixa Mas de o ter tecido validade. urbano muda, É. a população muda. Claro. É o que eu disse. Nós hoje estamos, como disse o Miguel, estamos numa fase tão acelerada que às vezes recuar para pensar em planos diretores é um exercício de cosmética. É. O modelo tem de ser econômico. Eu também concordo. Hoje temos projetos especiais, Miguel já vai falar. Barra do Dante. Sim. Vai ver que daqui a bocado a própria Barra do Dante, no seu plano diretor, está a pensar em propiciar habitação. É uma cidade Não só para quem portuária. lá vive, mas quem efetivamente quiser lá ir trabalhar. Enfim, Tem que ser. tem de ser assim. Aliás, para isso já existem os parques logísticos que estão a ser Tem feitos de para acompanhar. A questão vocação. industrialização é fundamental. portuária. Aquela zona é portuária. Kleber. Uhum. Tivemos o PDGML, pronto, depois tornou-se PDGL. Porém está praticamente obsoleto. Certo. É preciso agora fazer, não é? Reciclagem. Hoje, Uma reforma no plano, melhorar. Então, o Ministério da Administração do Território tem muito trabalho. Todos temos que contribuir. Temos muito trabalho, é verdade. Aproveitemos esta nata que pensa em imobiliário, pensa em infraestrutura, pensa em urbanização e desenvolvimento urbano, para contribuirmos. Portanto, isto não pode ser um problema apenas do ministro e dos seus assessores Certo. e dos seus diretores. Todos temos que Não, contribuir. não. Tem que ser um brainstorm. Repara que nós fomos dar contribuições valiosas ao Ministério do Urbanismo. Certo. Por quê? Porque nós fazemos na prática. Uhum. Quando pensávamos que o terreno para gente vulnerável era de 20 por 30, 600 metros quadrados, em nenhuma parte do mundo isso existe. Não existe. evitar terra- tomar erros, tomar decisões Exatamente. erradas. Exato. Terra é dinheiro, é ouro. Exato. Ainda somos poucos, 38 milhões para esta imensidão que Angola é. Mas amanhã seremos poucos. É E verdade. a terra é uma só. Exatamente. E a Ela não cresce. população aumenta. A terra não cresce, mas... A pergunta que não se cala. Gautier, Deixa- é uma pergunta Já, que eu Miguel, gostava de Estás a fazer. respeitar a ordem. Desculpa, peço Não desculpa. estás a- Peço não estás desculpa. a respeitar a Eu, ordem. Miguel, pá. peço, Hã? peço imensa desculpa. Eu não sou mais velho, mas ainda tenho. Miguel, se você quiser, eu despeço ele. É isso. Hoje não vou atribuir ao Gautier um
uma posição política, Convém não. como de costume. Não vai dar um cargo Mas para a ele. pergunta Convém que eu vou fazer é apenas para nós desenvolvermos, que às vezes é preciso termos uma noção de quem está, às vezes, no cargo de liderança, Uhum, também tem algumas dificuldades. claro. Gautier, quanto é que tu precisas para resolver o problema de infraestrutura no país? Se tivesses que buscar um financiamento externo e tivesses uma equipa para liderar, para resolver esse problema, quanto é que tu ias precisar e como é que tu ias resolver esse problema? Bom. Assim, o Gautier tem uma solução. E dá para fazer esse cálculo? Não Aí sei, é que está. o exercício Vou está entrar- aí. vou- Isso- vou e entrar ele vai exatamente- responder. Isso passa pelo Espera, planejamento. Pronto, espera, pronto. espera, Vou deixa eu entrar responder. exatamente Deixa eu responder. nesta briga que o Miguel me propõe. Pois, é preciso uma equipa multidisciplinar e não de Luanda. E não de Luanda só. Para podermos definir quais são as reais necessidades regionais de cada região, primeiro. Mas o plano de infraestruturação rodoviária não vem só. Aquilo é um pacote, é um combo. Claro. Não é verdade? É um combo. Mas passaria por pedir novamente ajuda externa. Indevidamente. Certo. Por que não? Sim. Se nós não estamos a ser suficientemente capazes... E porque Nós queremos ouvir o teu plano. Pois, não, é exatamente, já estou a abordar. Nós vivemos de monoproduto, que é exatamente este que mais contribui para o nosso produto interno bruto, petróleo. E quando ele cai, temos todos os apertos, temos que viver aqui numa austeridade tal que fica atrasada a componente infraestruturação país, habitação país e outras questões mais. Portanto, estamos a resolver questões prementes agora. Se há uma febre do paludismo, é aquilo que a gente ataca. Se há uma febre da cólera, é aquilo que a gente ataca. Mas estamos a esquecer que a população não regride. Ela só avança. É isso aí. Estamos a ter, todos os anos, quase 1 milhão de novos cidadãos. Num rácio médio de 5 membros por família, são 250 famílias ano. Isso a nível nacional. Nacional. Claro. Nacional. Nacional. 250 mil. 1000. Foi isso que eu disse aqui. Certo. Logo, é muita gente para pouca habitação, pouca infraestrutura, pouco equipamento social, pouco hospital, pouco... Portanto, novos hospitais, sim, são fundamentais. Mas aonde? Concentração, mais uma vez aonde? Luanda. Descentralizemos. Depois, toda esta nata de que nós andamos aqui a falar, os técnicos, precisam de ser tidos e achados nesta abordagem técnica económica. Porque temos de pensar o país como um todo. Inclusive com aqueles que efetivamente já passaram por isto. Por isso é que eu falo da ajuda externa. Não só dinheiro, mas know-how. Isto nos falta. Até para levantarmos uma parede aprumá-la, temos dificuldades. E porque os técnicos que sabem fazer abriram suas próprias empresas, querem ser Pois. patrões. Pois. Logo, ficamos nós à deriva e temos nós que ensinar on job como se faz isso. Estamos a perder algum tempo. Então, temos de fazer, no meu ponto de vista, investimento de médio e longo prazo. E os dinheiros virão. Nós temos uma população eminentemente jovem, pode trabalhar. O Estado não pode ser sempre o maior empregador. É preciso dar lugar ao privado. Mas o privado vai fazer o quê? É esta a questão. Se estas políticas não estiverem claras no papel, raramente na operacionalidade ela funcionará. Que é o que está a acontecer. Exatamente. Bom, perguntar-me de forma seca quanto tu precisarias, eu não consigo adiantar número. Porém, podemos sim fazer todo este exercício com uma task force, força-tarefa, localmente, produtos nacionais, questão que tem que ver com a industrialização, porque é preciso primeiro fomentar a industrialização. Os asfaltos, as britadeiras, o petróleo. Não, ainda estamos a importar, depois vamos buscar os refinados, trazemos aqui e tal. Não, façamos isso aqui. Como que um país essencialmente agrícola não produz enxada Está a perceber? no próprio país? próprio país. Está a perceber? Claro. Mas está aí as soluções. Os pressupostos são estes. As soluções aí. Certo, certo. Portanto, quando nós determinarmos política no papel e formos buscar os players para nos ajudar nesta imersão, nós teremos claramente
vislumbrado que daqui a um médio prazo teremos atingido determinado patamar. A sustentabilidade não é algo que se consegue da noite para o dia. Tem seu tempo. É um Certo. processo. É. Porém, podemos lá chegar com os mesmos players, com as mesmas ideias e com chefes que saibam ouvir. Escuta ativa. Claro. É natureza ter 2 ouvidos e uma Pois, boca só. pois. Significa que temos que ouvir 2 vezes mais. E os técnicos não podem acobardar-se, no meu ponto de vista. Têm que dar a sua opinião. Porque quem me contrata tem de ouvir de mim, porque o especialista sou eu. Agora não é mais. Precisamos disso. Eu contribuo. Pois Exato. o chefe é soberano na sua decisão, se avança ou não. Porém, eu falei. Claro. Todas estas pequenas questões, se resolvidas, podemos galgar, não é? Qualitativamente. A China é um bom exemplo de resiliência. E nós ainda somos poucos. Podemos adotar determinadas coisas que a China fez, a Desde forma que sim. como cresceu. Temos as potencialidades no nosso subsolo, somos potencialmente ricos, porém somos pobres pelo facto de não conseguirmos produzir e transformar isso em riqueza, distribuir melhor. Não é? Atenção, não estou a fazer política. Estou a fazê-lo apenas como técnico, preocupado, não é? Com esse déficit que nós encontramos em todos os sentidos. Déficit de infraestruturas rodoviárias, energia elétrica, água, saneamento, habitação qualitativa. Depois, o número de habitação, porque há 2 tipos de déficit quando falamos de habitação. Há a quantitativa e a qualitativa. Ou seja, amanhã, quando as famílias crescem, aquela habitação, antigamente, que dava para 2 membros ou 3, já não serve. Uhum. Logo, qualitativa. Portanto, esta reforma que nós precisamos de fazer, que é nas leis de terras e outras, congêneres, leis congêneres, tem mesmo de nos ajudar a ter tanto uma abordagem qualitativa no final do dia, mas nunca esquecer da componente econômica. Certo. É o trabalho qualitativo que vai fazer com que também surjam urbanizações de qualidade Certo. e não precariedades. Não sei se respondi Nós à estamos questão. a falar de um país. Miguel, respondi à questão. Não estás, Respondeste, nós estamos a falar de estás um a rico respeitar país não estás que a precisa respeitar o de um rico Ele país é potencialmente rico. que precisa ser um país rico. rico. Exatamente. Exatamente. É um país com riquezas. Exatamente. Mas para- Somos para- Ainda não não somos é um ricos, país não somos rico. ricos. Não somos país É rico. um país com Somos um rico riquezas. país. É a diferença entre um homem rico e um rico homem. Exatamente. Tá bem. A grande a pergunta que eu gostaria de fazer, Gautier, é que... Mas não faça muitas. Não, só uma. Que é uma preocupação que eu acho que é de todos, mas que nunca se viu aqui em Angola, porque todos os projetos que existiram nunca foram vocacionados para o social, porque há bocado referiste no lote do 60 por 30, que não é um lote, 20 por obviamente, para 100 por 30. 20 por 600 metros quadrados. 20 por 30, 20 por 30. exatamente. E, portanto, a questão é, como é que tu pensarias num programa social, ou seja, para as classes mais desfavorecidas e com menor rendimento, o que é que tu preconizarias ou pensarias ou planearias para um programa a nível nacional que pudesse olhar para as pessoas que têm menos capacidade financeira? Bom, esta questão, de facto, tem, como disse, a sua pertinência e é como que estudo de caso. A abordagem da habitação tem de ser local, Claro. sempre. Não pode replicar aquilo que funciona para Luanda noutras províncias. Não é? Portanto, não podemos nos esquecer da idiosincrasia dos povos, Exato. hábitos e costumes. E o próprio clima. Exato. Hoje temos de pensar a habitação social também pensando na premissa arquitetura como Uhum. base. E nós temos tido uma arquitetura importada há já algum tempo, Certo. sem identidade. Certo. Mas isso também não é um papel dos arquitetos? É. Mas atenção, a arquitetura também foi levada pelo modelo econômico que nós temos. Claro. A adoção. Certo. Modelos do Dubai, modelos da África Certo. do Sul, É, modelos... é, Portanto, é.
modelos que não respeitam As o características clima, e as características as características da culturais própria e região. sociais. Exatamente. E excessivamente vidradas, excessivamente que nem sequer consegues ficar no interior se Exato. não tiver ar-condicionado. Claro. Não E é? isso é cada vez mais E nós temos também um clima quente evidente. e úmido, Exato. portanto, que ventila à vontade. Temos, por um lado, os ventos de monção, temos, por outro lado, ventos alísios que nos propiciam ter o bem-estar e algum conforto térmico dentro da habitação. Logo, nós não conseguimos com esse tipo de arquitetura, né? Caríssima, e que Claro. não é acessível. Exato. Bom, eu já partilhei uma vez isso com o Kleber e nós desenvolvi um modelo economicamente 50 metros quadrados, Uhum. 60 no máximo, para habitação social. Num terreno menorzinho, Vejo. Certo. à medida do bolso. Claro. Porque é preciso fazer a arquitetura à medida do bolso de quem Claro. procura. Porque o grande problema aqui é sempre. Vejo. Pensam grande demais. Yeah. Sem ter dinheiro no bolso. É insustentável. Exatamente. E ainda assim, modelo progressivo. T2, Claro. T3. É possível. É possível. Porque depois o que é que vai acontecer? Quando a qualidade de vida daquele indivíduo, daquele cidadão melhorar, ele pode galgar para um modelo diferente. Porém, começou lá. Exato. Ou aumentar aquela própria casa se ela já É isso que ele está a dizer. tiver condições isso que para ele uma está a dizer. evolução. Por isso é que ela é progressiva. É progressiva. Ele está a dizer A isso. arquitetura é progressiva. Mas eu, na minha opinião, fico sempre preocupado. Porque eu acho que os arquitetos deviam ter mais autoridade na matéria de construção, na matéria imobiliária. Porquê? O cidadão reclama de uma casa, tem um terreno de 200 metros ou 100 metros e faz a sua casinha, faz a sua barraquinha e faz com materiais caros. Exatamente. Ele faz com bloco, com Isto é cimento. verdade. Sim. Não há nenhuma latitude. Gente Ele pobre vai à que construa com administração, bloco. pede uma licença e constrói qualquer coisa. Mas por isso é que a maior parte dos E nós projetos... ficamos, espera só um bocadinho, nós ficamos com o parque completamente desordenado. Ele gasta um dinheiro que depois tem que partir outra vez. Fica E parado. mesmo quando nós falamos, não, temos que dar habitação social, as pessoas não têm. Tu entregas casas e eles, passado uns meses, tu tens o cidadão com um carro mais caro que a casa. Bom, à porta. Pois, isso é isso. Pois, isso é... Isso depois é... Este é o tal Nós modelo. precisamos de uma educação nesse financeira. sentido. Educação Isto financeira. é claro que isto é uma questão educacional. Financeira, é. Mas a intervenção que eu falo a nível dos arquitetos é que tu não constróis nos outros países da forma que tu quiseres. Ela está alinhada a um plano de Há regras. arquitetónico local que não permite tu mudares nem a cor do Isto teatro. é fenómeno próprio de algumas E é isto que me economias preocupa, por emergentes. exemplo. Isto é fenómeno de algumas economias emergentes. Angola, tal como o Brasil também, são países de extremos. É. Extremos mesmo. Do lexo ao lixo, tanto... Percebe isso, né? É mau? Não, mas precisamos de reparar. É mau? Sim, precisamos de reparar. É o que eu lhe disse, enquanto arquiteto, a minha abordagem da arquitetura e do urbanismo é completamente diferente de tudo aquilo que eu vejo. Nós não podemos pensar que Angola tem que se desenvolver com condomínios como está a acontecer, e Luanda, particularmente em algumas localidades. O condomínio tem de ser a última rácio, quando todo o problema de base já estiver resolvido. Porque aquilo é segregação espacial. Não há. Portanto, nas zonas onde há muito condomínio, é deserto. Porque as pessoas estão confinadas. Não é verdade? Estão fechadas, estão confinadas. É o modelo por excelência? Não, não é. Mas também, se não houver a componente de segurança, é normal que até o indivíduo do bairro pense em galgar para um condomínio. Ou murar a sua casa toda, não é? Estes muros altos não se viam nos anos 80, Sim. princípios dos anos 90. É. É mais a partir dos anos 2000 que começaram a surgir. Nem no tempo colonial Não, eu via de forma alguma. muros desse Tu tamanho. aqui mesmo em Benfica encontras pessoas que têm casas que o muro é maior que a casa. Mas, É uma fortaleza. deixa-me E não é fazer-te uma condomínio. pergunta. Mas agora deixa-me fazer Que ele uma gasta pergunta. de cimento. A de arquitetura vedação. é muro? É. A arquitetura não é muro. Aquilo é Então, impressionante. mas se eu tenho uma bela residência lá dentro, que espelha uma arquitetura, seja ela contemporânea, moderna, clássica ou qualquer outro estilo, não é para mostrar. Não é belo de se ver. É, claro que é.
Mas o muro Inibe corta tudo. completamente Completo. esta visão, não é? Estética, É um blackout. um blackout. E eu digo, eu tenho um sonho. Enquanto arquiteto, jovem, tenho um sonho. Tenho um sonho em que todos os muros dos condomínios caírem. Vocês vão ver quão bela é essa cidade. Uhum. Deixem só cair os muros. Vocês vão ver quão bela é essa cidade. É verdade. Ou que haja uma limitação. Verdade. Não. Quando eu estou mesmo a falar de deixar cair o muro, não é literal. Porém, baixem os muros e mostrem aquilo que Exatamente. vocês projetaram. Mas isso é um trabalho que a arquitetura tem que ser visível. A arquitetura já lá está. Só precisa de segurança para o homem baixar o muro, sentir-se seguro. Certo. Nada mais. A questão aqui também tem muito a ver, às vezes, com esconder os sinais de riqueza. Também. Mas as cidades Não, precisam de Mas ter gente rica, é normal. Tem. Muita gente Uma às vezes quer vez, esconder. Rafael, Já é menos. uma vez, Já é menos também. Rafael, mas isso- Rafael, uma vez que haja de facto uma melhor distribuição da riqueza, é normal que haja gente rica. O Claro. privado está a trabalhar para o efeito. Claro. E amanhã, se ele emergir para É. ter um carro melhor, uma casa melhor, não pode ser O condenado. problema é quando existe esta disparidade entre os que não têm e os que têm muito. É a distribuição. Esse é que é o grande problema. Essa é que é a questão da distribuição. O problema é a A disparidade. arquitetura e o urbanismo sofrem com isto. É, claro que sim. Ô, Gautier, Sim, mais uma meu amigo. provocação. Nós não podemos falar de planeamento sem discorar das diferenças de talionamento e loteamento. Enquanto que o executivo procura cada vez mais arrecadação de impostos, o Ministério das Finanças luta para que as propriedades tenham a criação das suas matrizes prediais para pagarem imposto. Não se esqueçam, toda propriedade em Angola, desde 2020, precisa pagar imposto predial, seja terreno, seja casa, seja apartamento, seja imóvel do Estado, tem que pagar imposto predial. Ok. Ora, quando as administrações fazem os talionamentos, elas não inscrevem o imóvel nas finanças, elas não registram os imóveis na conservatória predial, enfim, elas criam cada vez mais imóveis indocumentados, imóveis sem documentos. Eles dão aquele título de concessão provisória, que é nada, praticamente é nada, e deixa refém o munícipe de ter que ir à administração um a um para pedir o seu direito de superfície e gastar ali 6 meses, 1 ano e tudo mais. Ora, qual que é o seu olhar a respeito disso, dos talionamentos e dos loteamentos, sejam eles feitos pelo privado, sejam eles feitos pelo Estado? Como é que você acha que deve se comportar o executivo nos próximos anos a respeito disso? Bom, Kleber, é uma questão um tanto quanto polêmica de se abordar com essa leveza, não é verdade? Uhum. Porque eu não posso achar que não haja gente neste aparelho do Estado que tem estado a debruçar-se sobre essa temática de forma leviana. Porque esses problemas são prementes, são diários. Partindo do pressuposto que a terra é propriedade originária do Estado e que qualquer manifestação de distribuição, onerosa ou não, tem de vir com a componente jurídica assegurada. Obviamente. Hoje nós temos, tarde ou não, porém já temos, o portal do munícipe e a janela única, Uhum. que já propiciam os direitos fundiários. Ok. E que nós conseguimos, a partir de uma administração, ter toda uma abordagem dada por um técnico a dizer o que é necessário para o amigo então poder ter a sua concessão feita pela administração local, dependendo do tamanho, sempre, da área em que ele vai solicitar. Porque, portanto, as administrações têm determinada limitação, depois vai o GPL, depois vai o Ministério. Mas isso se apreende. Kleber, é um exercício. Uhum. E nós, como disse, por sermos um país, tanto novo,
E porque precisamos de olhar para outras latitudes que já passaram por isso e adotar esses procedimentos. Não somos nós que inventamos isso. Isto data dos séculos passados, Exato. começou na Inglaterra, tanto, e por aí afora. Vamos buscar toda esta expertise e adaptá-las ao nosso contexto. E uma vez feito isso, vai fazer com que aceleremos esse processo. Vocês tiveram uma iniciativa brilhante enquanto Proimóvel de coadjuvar, não é? Tanto o governo provincial a andar numa direção que facilitaria a aquisição dos lotes. Todos nós podemos adotar isso. É verdade. Você está a citar o Jardim de Belas. Certo. Não queria fazer publicidade para não pagar. Mas eu queria. Pois, eu não. Porém, É a nossa criança, nós temos que falar da nossa criança. exatamente. Porém, percebo que é mesmo um processo. E todos nós temos de ser partícipes. Por isso os consultores, os assessores, são pessoas que têm de ter a mente muito mais aberta do que efetivamente aqueles que lá estão, que é para Exatamente. poder trazer esses subsídios a terreiro e discutir-se sobre eles. Uhum. Falo a nível dos ministérios, das administrações e outras Exatamente. coisas mais. Mas nós sentimos uma resistência, sabe? Muitas É normal. vezes. Por quê? Porque eu também posso achar que aquilo que eu tenho feito ao longo do tempo está certo. Mas tem que ser. Até prova em Pode não contrário. estar. Exatamente. Até prova em não é? contrário. Quando eu perceber quanto dinheiro perco, daí o viés econômico sempre. Aí eu perceberei que então estou no caminho errado, tenho de mudar de procedimento. Certo. Mas há uma outra questão que eu queria também aflorar aqui, se me permite. Existem muitos detentores de áreas, quer elas rurais ou urbanas, grandes, e acham que do dia para a noite pode fazer talhonamento. Pode lutear e vender. É um erro. Esse procedimento está completamente errado. E isso está cheio aí na internet. Se a Não, gente mas é o que procura no acontece. Facebook. É o que acontece. Tá Mas o cheio. pior. E as pessoas, infelizmente, Rafael, já vais falar, Uhum. ávidas de ter habitação própria, compram Claro. sem qualquer segurança jurídica. É verdade. Mas o problema desse início de fazer esses treinamentos, eles veem a imagem e semelhança do que o Estado faz. Não, calma. Porque o Estado faz. Não eles podemos comparar quem faz a lei está coberto com alguma, vamos assim dizer, alguma Proteção moldura jurídica. legal, também. Certo. daquele que é simplesmente cidadão e Isso tem é um que facto. cumprir. Pronto. Isso é um facto. Há essa diferença. Não vale a Sim, pena há olharmos essa por aí. Sim. Porque quando o indivíduo acha que tem de fazer enriquecimento ilícito, Certo. é a minha oportunidade. É. Já percebi que há um boom na procura, portanto, uma demanda muito grande de terrenos, mesmo sem estar infraestruturados, dependendo muito da zona. Eu vou então, aqui com os meus botões, sem tanto chamar um arquiteto, sem nada, vou começar a fatiar o meu espaço e a vender sem é o mesmo documento É. que ele entrega para 50 pessoas. Exatamente. É um erro. É. Naturalmente que estas pessoas amanhã terão tantos problemas para legalizar aquele espaço. Por quê? Porque o homem que era o detentor daquele espaço todo não foi capaz de ir à administração local. Primeiro, não existem espaços ilegais. Os espaços precisam de ser regularizados. O espaço não é ilegal. Ele está na esfera do Estado. É do Estado. Mas para... Porque ele ainda não tirou o direito de superfície. Exatamente. Para ele passar para a esfera privada, ele precisa de regularizar a situação daquele terreno. São Exatamente. aqui coisas completamente diferentes. Mas aí passa O a terreno nunca é responsabilidade ilegal. para os compradores. Mas é exatamente disso que eu estou a falar. Vendo 20 por 30, este indivíduo sozinho, dentre 40 lotes, vai à administração e acha que vai conseguir regularizar. Não. Não vai. Claro. Por quê? Porque aquele espaço todo está adstrito a uma só pessoa. Claro. Foi ele que tirou, vamos considerar, do cadastro. Tem que fazer a ligado ao propriedade Estado. horizontal. Exatamente. Então, quando você faz esta operação do loteamento, ela tem que vir concomitantemente acompanhada das matrizes prediais Certo. Todas elas. que depois vão dar origem ao registro do espaço Na em nome de conservatória. quem compra na conservatória predial. Diretamente. Mas eu aí Do acho registro predial. que há duas situações. Há a situação da pessoa que faz isso sem Não ter saber. conhecimento, Não sabe. mas há quem faz com conhecimento e aí, para mim, já não é um erro. Dolo.
Aí é dolo. É burla. Porque alguém, sim, aí é dolo. Então, todas estas pequenas questões concorrem para a informalidade. Exato. Sim. Sim, tenho 3 hectares. Vou lutear e tal, e não sei o que vou vender. O Miguel vai construir a sua casa, o Rafael vai construir a sua casa, o Kleber, tudo diferente, tudo torto, sem planeamento, sem nada. E quando os muros caírem, está lá, nasceu o bairro. Exato. Informal. É Qual é a mesmo. culpa que o Estado tem? Claro. Quando às vezes queremos culpar que o Estado é que é culpado. Não. Essa própria literacia, essa falta de literacia urbana, a falta de literacia jurídica, prejudica-nos muito também. Só uma última pergunta Outra vez, que já vai Miguel. fechar. É simples. O que é que nós Fica à vontade, precisamos amigo. o que é que nós precisamos para criarmos o guia do investimento imobiliário em Angola? O exercício é este, não é? Que nós fazemos todos os dias. E como estamos a consolidar muita informação importante, há de chegar quem nos aconselha em parar um dia e dizer, olha, vamos então instituir isto, levar ao Conselho de Ministros e outros, por sua vez, darem os inputs necessários, que é para podermos, sim, pensar e ter consciência, não é, urbanística. Claro. Por que não? Mas o exercício é esse que fazemos todos os dias. Posso estender a resposta? Pode, fica à vontade. Não fui suficientemente claro, fica à vontade. Não, Não, foi, é um foi, tema foi. que nós temos É debatido. apenas Nós um batemos muito. complemento. É um que é o complemento. seguinte: foi criado pelo Ministério das Obras Públicas, no IGCA, que é um departamento afeto ao Ministério das Obras Públicas, um cadastro eletrônico das propriedades em Angola. Ou seja, todo e qualquer direito de superfície requerido tem que começar na administração, a partir do decreto da janela única, certo, Exatamente, Gautier? certo. E a administração é obrigada a consultar esse cadastro eletrônico para não haver sobreposição Posição. de títulos. Exato. Ok? Ok. Ora, para que esse cadastro esteja completo e dê uma informação fidedigna, todas as propriedades em Angola que já estão registradas na Conservatória Predial precisam estar dentro desse cadastro. Uhum. Situação que hoje não está. Então, Ainda. é preemente para que exista um guia do investidor que se dê cada vez mais firmeza no investimento imobiliário. Para isso, todas as propriedades em Angola registradas nas conservatórias precisam ir para esse cadastro. E toda a administração que for iniciar um processo de direito de superfície inicia com uma consulta a esse cadastro e com o gravame lá daquele novo pedido de propriedade, para que, se no meio do processo apareça outro a pedir, já seja informado que já existe o primeiro pedido. Porque o que existe no imobiliário hoje muito é sobreposição de propriedades. Duas pessoas que são donas A da disputarem pelo mesma seu- propriedade Mesmo ou assim. de parte de uma mesma propriedade. Então, a partir do dia que esse cadastro estiver completamente tomado, completamente preenchido, acabarão as burlas, porque aquela pessoa que disser que é detentor de um terreno, vai ser possível consultar nesse cadastro imediatamente se ele é mesmo um requerente de um direito de superfície ali ou não, se ele é mesmo um proprietário daquele direito de superfície ou não. Então, é praticamente nós do imobiliário fazemos um apelo que esse cadastro seja completamente preenchido. Isso requer dinheiro, isso requer receitas, mas é importante para dar publicidade, para dar credibilidade E segurança jurídica. e segurança jurídica ao imobiliário em Angola. A partir daí, os investimentos no imobiliário serão muito grandes. E hoje o que acontece muito são as invasões de terras, e a partir do momento que uma pessoa tenha, além do seu registro predial, tenha lá o seu nome no cadastro confirmando as mesmas coordenadas do registro predial, a polícia trabalha, Já é uma questão de polícia. a polícia trabalha sossegadamente. Mas para isso que o Kleber está a dizer, e um dos grandes obstáculos era as informações que as administrações locais têm que enviar para esse cadastro. Também.
que muitas vezes não envia. Não, deixa explicar o que é que está a suceder. Antigamente, estas sobreposições vinham e davam-se pelo facto de haver muitas entidades concedentes. Pois. Hoje, elas praticamente trabalham na mesma plataforma. Certo. Então, já há migração de dados e compatibilização destes mesmos dados. IGCA, IGPL, administrações locais e o Ministério. IGCA, portanto, Ministério. Porquanto, compreendo eu que nós também temos de fazer algo com maior qualidade. Deixa eu dizer o seguinte. Existe hoje, felizmente é um recurso que nós temos, o GGPN. Sabem o que é isso? Gabinete Nacional de Gestão Espacial e por aí sim, fora. sim. Satélite. Sim. O GGPN já está a A trabalhar com a geolocalização. geolocalização. Yeah. Quer dizer que nós, ao fazermos um pequeno investimento a nível, quer das administrações, próprio Ministério ou próprio GPL, podemos dar origem ao chamado cadastro multifinalitário, que é aquele cadastro completíssimo, Certo. com NIP, com isso, com aquilo. Claro, Portanto, não haverá mais margem de erro, claro. porque a imagem é feita lá de cima com precisão. Os terrenos têm coordenadas geográficas. Aliás, hoje, em sede de IP, a AGT já trabalha com o GGPN. Certo. O problema, Que é mas o ótimo. problema que nós estávamos a falar e que que é o ótimo. IGCA, Que é o ótimo. GCA se queixava muito é que para trás, isto é a partir do momento em que começam a funcionar, para trás há informações que as Aquilo que já foi administrações, concedido. aquilo que já foi concedido, têm que dar informações Sim, ao tem de IGCA. coordenar. Quem, na verdade, detém o tomo é o IGCA. Yeah. Ou seja, o IGCA e outros, vamos assim dizer, entes do Estado, têm de trabalhar coordenados. Você fez quantas concessões mensais? Envia. Fez quantas concessões semanais? Envia. E o passado? Anuais. Tudo isso. Pois, mas o problema Tudo está aí. isso. O grande problema está exatamente Aliás, aí. você que tirou um título na administração municipal e não registrou esse título na conservatória, deixa eu te dar uma má Registrar notícia. primeiro fica com o terreno. Você não é dono. Você não é dono. Yeah. Se você não tiver uma certidão da conservatória predial, onde apareça lá o seu nome, onde apareça o título que foi concedido, você não é dono. É verdade. Então, termina a sua documentação. Depois que você recebeu o título da administração, você tem que passar pela AGT para recolher o imposto de transmissão, talvez pela janela única já recolha antes, Exatamente. hoje em Já dia, trabalham mas com tem AGT e aqueles tudo. títulos antigos. Olha lá na sua gaveta se você só tem o título ou se você tem o registro na conservatória predial também. Se você tiver o registro, vai aparecer uma certidão com o seu nome. Você não sabe se registrou ou não? Vai na conservatória predial com o seu título e você pode fazer uma pesquisa na conservatória predial se aquele título foi registrado ou não. Se não foi, você não é dono, você precisa registrar. Então, regularize a sua situação para que você tenha uma documentação completamente em ordem e se um dia houver sobreposição daquela propriedade, se você registrou primeiro, você que é o dono. Então, você está com tudo garantido. Então, Kleber, termine a sua Só documentação. mais uma dica. Mesmo que todos esses aspectos aclarados pelo Kleber lhe façam confusão, consulte um jurista, consulte um advogado. Claro. Certo. E este pode, mais do que nós, aliás, o Kleber é jurista também, eu não sou, pode, na verdade, fazer um trabalho à sua medida e levar ao fim último, que é exatamente obter o documento a partir certidão da predial. conservatória do registro predial. E muitos podem achar que isso é caro. A emissão dessa certidão, não o registro, a emissão custa 5.000 kwanzas. Yeah. É muito barato. É. Que é justamente para que o cidadão consiga verificar a legalidade ou não das propriedades. Você pode tirar uma certidão de qualquer propriedade, seja sua ou não. Alguém lhe ofereceu um imóvel, diz que está registrado na conservatória, você pode ir lá sozinho na conservatória e pedir uma certidão daquela propriedade. Então, mantenha o seu imóvel completamente regularizado. Assim mesmo. Então, Gutier, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa.
Pois, dar algum conselho? eu, na verdade, diria que nós estamos no caminho certo, não devemos desistir desta discussão acalorada, efusiva mesmo, sobre temas relacionados com planeamento urbano, com desenvolvimento urbano, com loteamento que está dentro, portanto, e não pode ser dissociado das questões urbanísticas, porque queremos deixar alguma cidade Organizado. organizada para o futuro. Os nossos filhos estão aí a crescer e provavelmente têm mesmo de encontrar o seu património com aspectos, Seguros. segurança, como dizia, Mobilidade? mobilidade, porque foi pensada por aqueles que os antecederam e não mais viver neste marasmo. Portanto, E qualidade de não queríamos vida. nós, exatamente, não queríamos nós que depois dos nossos filhos terem 18, 20 anos, terem de viver na periferia. Não, nós podemos melhorar a situação econômica da periferia e ela deixará de ser periferia, porque quando agregada a todos aqueles aspectos que eu emanei aqui, ela torna-se uma cidade boa para se viver. Não é verdade? Então, todos nós devemos pensar país e não olhar apenas para o nosso umbigo, não é? Portanto, que seja uma necessidade de todos e não apenas de alguns. Exatamente. Maravilha. Era isso. Muito obrigado. Rafael, Miguel, querem Muito obrigado. acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que está tudo dito, acho que foi bastante esclarecedor e obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Gautier, Eu é que obrigado agradeço. pela Obrigado, sua participação. Confesso que essa ideia de províncias temáticas eu tinha tido, mas eu achei que era uma elucubração, afinal, faz algum sentido realmente, e esperemos que você seja convidado também a falar sobre isso em algum fórum. Esperemos que a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros possam também desenvolver alguma coisa a esse respeito e, sobretudo, que essas ideias sejam aproveitadas aí pelo nosso executivo. Muito obrigado a você que nos acompanhou Obrigado. Obrigado. e até a próxima Edição. edição. Um abraço.